Daqui a pouquinho a gente já dá de novo, quando a gente começar a conversar. Obrigada. Bom, gente, boa noite já? Não, quase. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou a única que não sou profissional aqui no meio desse monte de gente que já esteve aqui os 2 dias. Eu estou aqui como uma mãe. Eu não sou médica, não sou nutricionista, sou só uma mãe obstinada que estuda cerca de 6 horas por dia há 5 anos para poder dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho, já que a medicina convencional que deveria ter me ajudado não me ajudou. Então eu resolvi, né, dar alta para neurologista e fazer a minha parte, né? Ali, então, o meu filho, Maurício, ele hoje está com 20 anos. Ali, a primeira foto, ele aos 3 anos de idade. Já era uma criança que estava dentro do espectro, mas vocês podem perceber que ele tinha bastante alegria, né, vivacidade, um olhar bem forte, uma cor bonita, saudável, né? E eu nunca, nessa época dos 3 anos dele, eu não tinha o diagnóstico dele aí, mas eu nunca, nessa época, imaginaria que 12 anos depois, nessa outra foto do lado, no aniversário dele de 15 anos, ele teria se tornado um paciente psiquiátrico já totalmente diferente, né? Bem magro, sem expressão no olhar, sem cor, sem uma aparência saudável, né? Ele, até os 5 anos, tinha um comportamento muito peculiar, com interesses bizarros, e falava em 2 línguas, que eu denominei o marcianês e o criancês. O marcianês é aquela linguagem que você sabe que a criança está falando alguma coisa, ela tem um vocabulário assim, com fonemas, com expressões faciais, com expressões físicas e tal, que como se ela estivesse conversando, só que você não entende nada. E o criancês é aquelas frases prontas, né, e bem articuladas e tal, que mesmo tenha um errinho de numa palavra ou outra, você consegue entender o que essa criança está falando. Quem tem filho sabe a linguagem, né, do criancês. Ele tinha funções muito importantes do distúrbio do desenvolvimento preservadas, né, que eram o contato ocular, o interesse no outro, o aprendizado por imitação, afeto e carência, fala preservada e alta tolerância sensorial. Quem trabalha com autista, gente, os terapeutas se esfolam para conseguir exatamente isso daí que eu coloquei, né? A maior felicidade para os pais e para o terapeuta é ver, conseguir que a criança faça isso. E meu filho tinha tudo nessa época, né? Aqui estão alguns exemplos dos interesses bizarros dele. Então, na primeira foto, ele com uma bolinha na mão. Na segunda foto, um CD do Frank Sinatra, né, uma criança com 4 anos que amava Frank Sinatra. Ali, na outra foto, uma bateria, um negocinho de bater, uma baquetinha de brinquedo, de bateria de criança. E ali, no outro, um vinil, né? Então, isso assim mudava sempre esses interesses dele. Mas, basicamente, o que ele tinha de diferente, de estranho, eram esses interesses, não eram brinquedos, né, que ele gostava. Ele gostava dessas coisinhas assim. Ele era incluído, né, sem necessidades especiais. Nessa minha época, hoje existe a atendente terapêutica, né? Na minha época, isso eu não sabia nem o que era. Né? Então, é uma pessoa que acompanha a criança na escola e adapta o material
para ela, né, essas crianças com necessidades especiais, e ele era incluído sem que precisasse desses cuidados especiais, né? Ele está ali, aqui, cantando. Isso foi a apresentação no Dia das Mães, então ele está participando e cantando ali, junto com as outras crianças. Aqui, eu estava do lado do meu retrato. Aqui não está aparecendo direito, mas era um monte de rabisco, né? Mas eu não era diferente da Elizabeth, que era a mãe dessa garotinha aqui, que também era um monte de rabiscos. Era a diferença de 1 ano dela para o meu filho. Então, assim, mesmo ele não tendo um desenho, já uma habilidade como as outras mais velhas, ele não tinha uma defasagem tão grande nessa época para as outras crianças, né? A participação dele nos 5 anos, aí, na verdade, ele tinha 4 anos e 10 meses, foi aniversário de 1 ano da minha filha. Então, assim, uma festa muito grande, ele está ali participando, sem se incomodar com barulho, com gente, com nada de estímulo sensorial. Aqui, ele, né, interagindo ali com a tia e com a vovó dele, que estava junto. Eu tenho esse vídeo aqui, eu trouxe, mas não vai dar tempo, né, pelo espaço que a gente tem, porque, quando a gente vê em movimento, é muito mais interessante do que ver fotos, né, mas quem quiser pode tirar ali, que tiver um pendrive, pode ver. E, assim, foi muito difícil para mim, porque meu filho, essa criança ficou nesse evento, né? Daí por diante, ele não era mais o mesmo, né? Aqui estava a filmagem. Então, no ano seguinte, né, ele com 6 anos, foi aniversário de 2 anos, ali da minha filha, também. Vocês já percebem que ele está tampando os ouvidos. Foi uma festa muito menor, né, porque a gente gasta tudo que tem de dinheiro na festa de 1 ano, e depois faz a de 2 anos assim, só para dizer que teve, né? Então, apesar dessa beleza toda aí, era uma coisinha bem pequena. E aqui vocês veem, né, o movimento. E nessa época também era máquina de câmera, né? Não era nada digital, era coisa de foco mesmo. Então, não tinha essa coisa de consertar a imagem. Aquilo que a gente tirava era o que ficava. E eu estava tirando foto da minha filha com a minha sobrinha, e ele passou de papagaio de pirata aqui, né? Ele passou igual um foguete, correndo. Vocês podem ver que ele está totalmente desordenado, numa hiperatividade muito grande. Aí o aniversário dele, né, 2 meses depois, uma festa menor ainda, dentro da minha casa, e ele lá, novamente, né, muito incomodado já com o barulho. Eu digo que, quando a gente está no olho do furacão, a gente só pensa em sobreviver, né? Então, as coisas vão acontecendo, as situações vão se apresentando, e a gente vai se adaptando a elas de uma forma assim que a gente nem enxerga, né? Só mais lá para frente é que a gente consegue fazer um retrocesso desse período assim da vida. O que aconteceu nesse ano, né, de tão marcante que pudesse alterar tanto assim o comportamento dele? Aqui está a carteirinha de vacinação dele. Isso também eu só descobri muito recentemente, né, porque eu não tinha acesso a esse tipo de informação na época. Então, aqui a carteirinha dele, aqui a carteirinha da minha filha. Não dá para vocês verem direito, mas está aqui o dele e está aqui o dela. Então, foi exatamente no mesmo dia, vocês percebem a rúbrica e, mais ou menos ali, ó, o mesmo tipo de letra e tal. E aqui, em destaque, na foto real, dá para ver melhor, 29/11/96. Né? Então, a festinha foi em março, a outra foi no ano seguinte, 97, a de 6 anos, e, no meio disso, aconteceu a 3ª dose da vacina triviral.
né? Eu não estou dizendo que foi vacina, eu jamais vou poder afirmar isso, eu nunca vou conseguir provar nada. Eu só estou colocando como um fato, né, um fato marcante que aconteceu, porque, né, para a gente poder pensar junto o que pode estar acontecendo com essas crianças. O que aconteceu a partir daí? Um declínio contínuo, né? Primeiro, foi logo a hiperatividade, que descontrolou, como vocês viram naquela foto. Com a hiperatividade, não, com a perda da tolerância sensorial, veio a hiperatividade, né, porque uma coisa está associada à outra. Alteração de sono, perda de fala. Depois, considerava a noção de perigo, uma criança que corria, andava na rua sem mão dada. Depois, eu já tinha que sair do prédio agarrando na mão dele, porque ele saía igual alucinado pelo meio da rua e ia para frente de automóveis e o que visse. Não conseguia mais ficar parado. Começou a apresentar descontrole no paladar, com gosto especial para produtos de limpeza, né? Então, não podia deixar de bobeira, porque ele comia mesmo detergente, sabonete, sabão, sabão em pó, espuma de barbear, creme, desodorante, o que tivesse na frente, ele comia. Começou a ter manias sensoriais, né, com puxões de cabelo, arranhões, beliscões, coisas de ficar estimulando muito um local até esfolar, né? Então, era muito aqui no queixo e na nuca, e beliscões no antebraço. Próximo já dos 11 anos, flappings, socos na parede, um andar de dinossauro, que é uma coisa assim bem pesada, muito marcante, tremor nas mãos, coração acelerado, olhar vidrado, risada descontrolada. Mais tarde, espasmos musculares, que é uma situação também muito característica. Emissão de mantras, né? Esse mantra também é uma palavra que eu dei, que são sons contínuos, que variam também de intensidade e fonemas, e ficam assim horas e horas. Já com 15 anos, que é aquela foto inicial, ele perdeu mais o contato ocular, passou a ter uma afecção muito triste, começou a babar, coisa que ele não fazia, né? E, nessa época, ele tomava 6 miligramas de risperidona e diazepam adicional. Diazepam é calmante, e risperidona é um remédio assim que, sei lá, 80% do doutor Calegari está tomando risperidona, de autista. Muita coisa, né? Assim, falou, é autista, começa a tomar risperidona. O xixi, à noite, nunca foi controlado, e o sono também não. Nessa época, meu filho ficava 72 horas sem dormir. E, assim, não é questão de trocar dia pela noite. Ele não dormia mesmo, né? Ele ficava ligado na tomada como se nada tivesse acontecido. Aqui são sintomas, uma também foto com os espasmos musculares, né? Então, ali pegou ele bem na hora. Então, vocês percebem a rigidez muscular. E vai junto também o rosto, né, gritando, né, faz o espasmo e grita junto, solta um urro, assim, alguma coisa como se fosse um leão. E depois a letargia, né, que vem em seguida. Nessa época eu comecei, então foi quando eu tive acesso à internet e comecei com os grupos de pais. E eu vi que o autismo poderia se manifestar de uma forma diferente na minha vida, né? Porque até aí, toda vez que eu questionava os médicos o que estava acontecendo, eles só sabiam me dizer que muitas vezes o autismo acontece de si mesmo, né? Estavam fazendo tudo o que podiam, mas que não tinha mais condições de ajudá-lo, né? Então foram os pais que me disseram que poderia acontecer de uma forma diferente, como uma organização da comunicação cerebral, né? E não quer dizer que seja nem melhor nem pior, só funciona de uma forma diferente. Muitos ficam querendo entender. Nessa época, eu comecei a implementar então uma dieta com ele,
né, também a dieta sem glúten e caseína. Por causa do meu trabalho, eu passei 15 anos fazendo buffets e trabalhando em cozinha, né, para festas. Então, eu já tinha uma experiência, né, com cozinha e não tinha mais nada o que perder, então eu resolvi fazer uma dieta com ele, né, aproveitando a minha experiência. E assim, muitos pais ainda se debatem se é realmente interessante fazer uma dieta com essas crianças, porque não há comprovação científica, né, que tanto os pais quanto os médicos colocam. Não tem controle com placebo e tal, com grupo, para dizer que realmente é eficiente ou não. E fica uma coisa assim muito fácil da gente entender quando a gente encaixa nesse momento aí um princípio da física, né, que um corpo só emite sinais na frequência e intensidade que ele os recebe, né? Então, o cérebro não é um transformador, ele é um gerador de energia, né? Ele libera sinais elétricos para todo o comando, desde um nervo até todos os sistemas imunológicos e os órgãos. Então, se ele não está recebendo sinais adequados, logicamente, esses sinais que ele vai passar vão ser insuficientes também, né? Os diagnósticos desse transtorno de comportamento, assim, com a comunicação, do lado esquerdo geram dislexia, integração sensorial, dispraxia e tal, e do lado direito, TDAH, Asperger, autismo e TOC, e parece que aqui também está o Tourette, né? Esse problema de comunicação dos hemisférios vai trazer um grande comprometimento da imunidade, né, porque a imunidade está diretamente relacionada a uma boa comunicação desses hemisférios cerebrais, porque o lado esquerdo é o que ataca e o lado direito é o que controla a situação quando já não há mais risco, né, para a saúde daquela pessoa. Então, quando tem esse problema, o lado direito, que deveria controlar, não controla. Não controla e trabalha sem parar, né, e ataca a si mesmo. Então, são crianças susceptíveis a alergias, sensibilidades químicas, alimentares e as doenças autoimunes. Aqui eu achei meu filho, né? A partir daí, então, eu fui estudar alergia e intolerância. Descobri que pode, né, porque isso tudo, gente, é coisa assim de alguns anos. Eu nem sabia que existia medicina ambiental. Só esse ano é que eu fui saber que tem médicos e tem gente que está interessado nisso daí. Isso foi tudo pesquisa minha, assim, sozinha. Então, que poderia atingir qualquer sistema metabólico. E os alergistas estão treinados para identificar no sistema respiratório, no dermatológico. Agora estão aceitando mais a parte gastrointestinal, mas quando passa para endócrino, urinário, hematológico e chega aqui no neurológico, é 1 para 1000. Se eu achar um médico aqui, eu posso dizer que eu ganhei na loteria, que sabe identificar problemas neurológicos vindos de alergia alimentar. O que seria a alergia neurológica ou cerebral ou do sistema nervoso central? Cada um dá uma denominação. São as alterações, causa impacto no comportamento, na personalidade e nas emoções. Exatamente todos os sintomas de pioras do autismo, né? Então, no caso, o autismo camufla, o diagnóstico do autismo camufla os problemas que a criança ou a pessoa possa ter de alergia com manifestação no sistema nervoso central, que é o caso do meu filho. Então, como é que esses sintomas acontecem? Né? Todos já falaram aqui da questão adaptativa, né? Na verdade, é uma questão maladaptativa. Então, ela acontece em estágios. Isso daí demora anos. Isso pode acontecer também muito rápido, mas a maioria leva anos e décadas. E então ela
começa a apresentar o primeiro estágio, incorpora, passa para o segundo, incorpora, passa para o terceiro. Você jura de pé junto que a pessoa é isso aqui. Tá? A personalidade dela passa a ser essas coisas. Então, eu vejo meu filho bebê aqui com flushing, suor excessivo, suor frio e insônia. Aqui na fase de criança, e quando chegou aos 15 anos, perturbado, agitado, acelerado, irritado, pensamento e comportamento obsessivo, os espasmos musculares, convulsão, que ele chegou a desenvolver, e pode ter alteração de consciência, foi o que não apareceu. Né? No caso das convulsões, é importante a gente salientar que, comprovadamente, 40% dos autistas chegam à fase adulta apresentando convulsões, né? Na adolescência e na fase adulta, e nenhum médico consegue identificar o porquê. Né? Fazem exames, fazem uma série de coisas e simplesmente é um dado que existe. 40% deles começam a ter convulsões. As alergias detectadas nos exames dele. Quando eu falo alergia, é alergia e intolerância, tá? Para mim é tudo a mesma coisa, mas no caso aqui era intolerância e IgG, a única coisa foi esses 5 alimentos, né, que foram os que apresentaram, mas na realidade ele reage a muito mais alimentos. Gente, eu acho que só mais 5 minutinhos já termina. E isso eu identifiquei através de assim, observação criteriosa minha em casa com o comportamento dele. E eu identifiquei que os alimentos eu poderia dividir em 3 níveis de manifestação: um baixo, um médio e um alto. Né? Então, ele reage a alho, chia, aveia, amêndoa. Não, alho, chia, aveia, quínoa, corantes de todos os tipos, inclusive corantes amarelos naturais, né, como a curcuma, açafrão e frutas amarelas, né, manga e mamão, em grau 5. Como se apresentam essas reações? Tremor nas mãos, batimento cardíaco acelerado, manchas vermelhas no rosto, dilatação de pupila, estado de alerta, agitação motora, vocal, ecolalia repetitiva, desconcentração, enurese noturna, que dura de 1 a 3 dias. Comprometimento médio, mandioca, ovo, fermento biológico, que eu classifiquei num grau 7, com os mesmos tipos de comportamento do anterior, acrescentando enurese diurna, né? E a duração também passa a ser mais longa, de 5 a 7 dias. Né? Isso são crises, gente. E o de maior comprometimento, os fenóis, mais o glúten, leite, né? E os fenóis quais seriam? Uvas, as berries, né? Que são os mirtilos, morangos, framboesa, açaí, tomate, chocolate, cítrico, chás e ervas. Grau 10. Tudo junto, né? Como disse anteriormente, mais autoagressão, alteração bipolar, ora chorando, ora dando risadas, e com duração maior, de 10 a 14 dias. Afastando tudo isso, não tem crise. O difícil é afastar tudo isso. Né? Porque, como são muitas coisas, então, às vezes, acontece de ter algum acidente. Até aí, eu cheguei sozinha, né? Mas, a partir desse momento, eu preciso da colaboração de médicos. Né? E esse foi o objetivo de eu trazer essa palestra aqui hoje, né? Porque, a partir desse ponto, eu não consigo caminhar sozinha, nem eu, nem qualquer outra mãe. Né? Então, essa é uma frase do Augusto Cury. Eu ousei sonhar, né, para o meu filho, dias melhores para ele. Eu ousei sonhar ter aquele olhar daquele menino de 3 anos de volta. Era tudo que eu queria, no mínimo. Eu falo no meu livro que, se não piorasse, eu já estava no lucro. Né? O que eu queria era poder melhorar a condição dele de alguma forma, porque ele não continuasse piorando. Eu não visava nem que ele melhorasse, eu queria que ele só não continuasse piorando.
Então, foram os sonhos, né, que eu tive de ver aquele olhar de volta que me livraram, né, do conformismo. Esses meus sonhos trouxeram, né, o olhar do meu filho de volta, não só o olhar, mas a fala, que estava perdida, a alegria, a interação, a vontade de aprender, de estar junto com a gente, e gerou também esse livro, que é o Autismo Esperança pela Nutrição. Estava lá na banquinha da livraria lá fora, mas não está mais, agora está aqui comigo, se alguém ainda quiser. E ele tem sido um livro que tem ajudado, assim, porque é uma linguagem muito prática, eu não falo nada assim, científico e nem difícil, eu direcionei para pais, né? Então, todos aprendem, todos tiram alguma coisa, e tem ajudado muito a pacientes de outros, de médicos, assim, em geral, que atendem, porque atende celíaco, atende crianças alérgicas e pessoas que precisam fazer uma dieta sem glúten, sem leite, né? Ali eu peguei a minha experiência e coloquei mais de 150 receitas que pode ser encaixada para todas as ocasiões e a pessoa viver bem sem as restrições alimentares, né? É isso, então. Muito obrigado.